Então vamos negociar. Você já sentiu que o banco está jogando sujo com você? Primeiro, eles aumentam o valor dessa dívida. Eles dobram ou até mesmo triplicam o valor desse saldo devedor. Depois, eles começam com aquelas ligações excessivas e até mesmo abusivas de cobrança. Depois, eles partem para ameaça, te ameaçando com processo, te ameaçando dizendo que vão bloquear as suas contas bancárias, até mesmo dizendo que vão tomar algum bem que você tenha, bem esse que não tem ligação nenhuma com esse saldo devedor. Mas o que eles não dizem é que tudo isso faz parte de uma estratégia. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como que esse jogo funciona e como que você pode virar esse jogo ao seu favor e conseguir um bom desconto e se livrar de uma vez por todas dessa crise financeira que você está. Mas antes da gente ir para o conteúdo em si, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a negociar qualquer dívida com qualquer banco. Então vamos ao que interessa. Você sabe o que é aumento artificial da dívida? Quando você está com algum saldo devedor em atraso, o banco tem sim uma margem de desconto para te oferecer logo de imediato. Mas você acha que ele te oferece esse desconto? É claro que não, ele faz totalmente ao contrário. Logo de imediato, quando essa dívida atrasa, o banco ele vai inflar ainda mais o valor desse saldo devedor com juros e multas que com certeza estarão sendo cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. É como eu sempre digo aqui nesse canal. Valor cobrado não é valor devido, e o banco vai utilizar dessa estratégia para inflar ainda mais o valor desse saldo devedor. E por que ele faz isso? Já que ele sabe que você não vai pagar ou não está propenso a pagar esses juros e multas que estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. O banco ele faz isso exatamente para posteriormente ele te dar um desconto, porém não é bem um desconto, porque esse valor já está inflado, já está sobrecarregado de juros e multas. Então ele faz essa estratégia, ele utiliza essa estratégia para camuflar esses juros e multas que ele está tentando cobrar. Ele está tentando, de certa forma, te manipular, te induzir ao erro, para que você feche um acordo, até mesmo acordo esse que você não consegue estar honrando, e aí você só vai agravar a sua situação ainda mais. Então ele vai utilizar dessa estratégia, inflando ainda mais o valor dessa dívida. Ele quer saber qual é o seu limite, até onde você vai, qual é o limite que você consegue suportar de ameaças. Então, o primeiro passo desse jogo sujo é exatamente esse, é aumentar essa dívida de forma artificial, com juros e multas que estão sendo cobrados de forma excessiva, para depois ele te dar um desconto, desconto esse que nem é desconto na verdade, só é uma forma de camuflar esses abusos que estão sendo cometidos, porque é exatamente dessa forma que ele vai testar os seus limites, ele quer saber até onde você vai em relação a possíveis ameaças. Esse é apenas o primeiro passo desse jogo sujo. A segunda parte desse jogo sujo pode-se dizer que é a parte mais pesada, é onde o banco ele já vai começar com as pressões psicológicas. Quando a gente está passando por essa situação de crise financeira, de endividamento, a gente sabe muito bem que várias são as consequências, porque se a consequência do endividamento se limitasse somente a consequências financeiras, seria ótimo. Mas, infelizmente, não é bem assim que acontece. Eu já passei por isso, provavelmente você está passando, então a gente sabe muito bem que as consequências do endividamento também afetam a nossa saúde emocional. E se a nossa mente não está bem, automaticamente o nosso corpo também não está. Então o endividamento ele acaba atrapalhando a nossa vida por inteiro e o banco sabe muito bem disso e ele vai utilizar exatamente o seu ponto fraco contra você. E é exatamente nesse momento que ele vai começar com aquelas ameaças dizendo que vai te processar, tomar os seus bens. Como eu já disse aqui em outros vídeos, olha só, os seus bens, a sua casa, o seu imóvel é considerado um bem de família, é impenhorável. O banco sabe disso, mas ele vai utilizar dessas ameaças contra você. Ele vai começar com aquelas ligações abusivas, excessivas de cobrança. Isso também não pode acontecer. Eu já ensinei aqui nesse canal também como colocar um ponto final nessas ligações abusivas, essas ligações excessivas de cobrança. Mas você acha que o banco respeita? Você acha que o banco ele vai respeitar os seus direitos? Se você não fazer prevalecer os seus direitos? É claro que não. Se você for inerte a essa situação, se você for passivo em relação a todos esses abusos, o banco vai continuar te explorando, ele vai continuar com essas ameaças. Então, é preciso que você faça com que os seus direitos sejam respeitados. Quando o banco começar com esses abusos, com esses excessos, você precisa colocar um ponto final. Eu já te ensinei aqui nesse canal como colocar um ponto final nesses abusos, nesses excessos, nessas ligações que tiram o seu sossego, que atrapalha o seu desenvolvimento no trabalho, que atrapalha o seu lazer, o seu descanso. Isso não pode acontecer. Mas, infelizmente,
é o que mais acontece. Diariamente eu me deparo com pessoas que recebem 10, 15, 20 ligações ao dia por causa de um único saldo devedor. E isso não pode acontecer. E por que o banco faz isso? Porque a maioria das pessoas não fazem com que os seus direitos sejam respeitados. Coloca um ponto final nessa crise, utilizando apenas o básico do básico. É como eu sempre digo também aqui nesse canal. Se as pessoas soubessem utilizar o básico do básico ao favor delas, elas conseguiriam estar superando essa situação com mais velocidade e com mais facilidade. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acabam se tornando inerte a essa situação, acaba se tornando passivas, deixando o banco aproveitar, explorar essa situação de vulnerabilidade que elas estão. E olha aí, mais uma vez, o básico do básico, você está protegido, o banco não pode aproveitar da sua situação de vulnerabilidade. E se você não tomar um posicionamento, o banco vai continuar abusando, vai continuar com essas ameaças, vai continuar explorando o seu psicológico. Mas a grande questão é, quando que o banco percebe que você não vai ceder diante essas pressões psicológicas? Olha só, o banco ele percebe, o banco ele sabe quando você está vulnerável, então ele vai utilizar essa vulnerabilidade contra você. Mas o banco também sabe muito bem quando você está no controle da situação, mesmo que a sua situação financeira não seja muito agradável no momento. Mas o banco ele sabe muito bem quando você está no controle da situação e quando você está informado em relação a essa dívida, em relação aos seus direitos de consumidor endividado. Então o banco ele sabe muito bem quando você está bem informado e sabe utilizar as estratégias corretas de negociação de dívidas. E a partir desse momento que o banco percebe que você está bem informado, que você conhece os seus direitos de consumidor endividado, é exatamente nesse momento que o banco para com essas ligações ineficazes, é exatamente nesse momento que surge aquela proposta milagrosa, 90, 95% de desconto. Mas, para que isso aconteça, é preciso que você esteja no controle da situação. É preciso que você demonstre ao banco que você está bem informado, que você sabe utilizar as estratégias corretas de negociação de dívidas. Caso contrário, se você demonstrar fragilidade e desespero, a sua situação vai se agravar ainda mais, porque o banco vai perceber essa fragilidade e vai te induzir ao erro para que você feche um acordo que você não consegue estar honrando. E a gente sabe muito bem quais são as consequências de um acordo quebrado. Então, tome muito cuidado em relação a essa, eu diria que essa imagem que você vai estar passando ao banco quando você começar a receber essas ligações abusivas, quando o banco começar a te cobrar esses juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva, de forma excessiva. É exatamente nesse momento que você precisa mostrar ao banco que você sabe muito bem quais são os seus direitos em relação a esse saldo devedor. Agora que você já sabe como que esse jogo sujo funciona, como virar esse jogo ao seu favor, como jogar melhor que os bancos. Em primeiro lugar, você precisa entender melhor os seus direitos básicos de consumidor endividado, porque infelizmente, na maioria das vezes, o banco ele vai te ameaçar com coisas que a lei sequer permite. Então entenda quais são os seus direitos para que você consiga evitar situações como essa. Em segundo lugar, evite tomar decisões ali no calor da emoção, porque hoje uma das principais causas dessas ações judiciais de cobrança de dívidas tem sido exatamente essas negociações mal planejadas, feitas ali no calor da emoção. A pessoa finaliza um acordo, não consegue pagar do início ao fim, paga ali 2, 3 mensalidades, quebra esse acordo, perde o que pagou, a dívida volta à estaca zero e vira aquela bola de neve. Então evite tomar decisões no calor da emoção, porque você sabe muito bem quais são as consequências de um acordo quebrado. Terceiro lugar, tenha paciência. As boas propostas surgem com o tempo. Olha só, o tempo ele não é relativo somente ao relógio. O tempo também é relativo a boas oportunidades. E tem um momento certo onde o banco está mais propenso a negociar com você. Eu já falei sobre isso também aqui nesse canal, qual é o momento ideal para negociar uma dívida e conseguir bons descontos. Então, é preciso utilizar o tempo ao seu favor para que de fato você consiga bons descontos e consiga se livrar de uma vez por todas dessa dor de cabeça. Quarto lugar, acompanhe o histórico dessa dívida. Olha só, é preciso que você solicite todas as documentações para que você saiba exatamente como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, para que você verifique se o que está sendo cobrado não está acima do que é permitido por lei, porque na maioria das vezes o banco vai sim cobrar juros e multas de forma abusiva, de forma excessiva. Então,
Solicite todas as documentações necessárias, acompanhe a evolução desse saldo devedor para que você saiba exatamente o que está sendo cobrado, para que você verifique se está tudo ali de acordo, se está tudo dentro do que é permitido por lei, porque, infelizmente, na maioria das vezes, não está. E em quinto lugar, negocie com consciência. Só aceite um acordo se acaso esse acordo couber dentro do seu orçamento mensal. Negocie utilizando as estratégias corretas de negociação de dívidas. Negocie utilizando a lei ao seu favor. Fundamente a sua carta de negociação. Caso contrário, você vai receber um belo de um não do banco ou até mesmo fechar um acordo que não cabe dentro do seu orçamento, acordo esse que vai comprometer ainda mais a sua vida financeira. Então, negocie com consciência, negocie da forma correta, negocie utilizando as estratégias corretas de negociação. E se você está disposto, quer aprender a utilizar as estratégias corretas de negociação de dívida, se você quer aprender a criar um plano de organização e recuperação financeira, basta clicar no link que tem logo abaixo aqui nesse vídeo e fazer parte da comunidade Recuperando as Finanças. Lá dentro eu te ajudo passo a passo a criar a sua carta de negociação, te ajuda a se livrar dessa dívida do cartão de crédito, consignados, negociando da maneira correta, utilizando as estratégias corretas de negociação. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.